Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E para você que está fazendo o PET, Plano de Estudo Tutorado, e está com dúvida na resolução das questões, eu trago para você uma videoaula cuidadosamente elaborada para que você entenda melhor cada uma das questões aí do PET. Correção da atividade número 3, semana 2, segundo ano do ensino médio, Plano de Estudo Tutorado, volume 2. A atividade número 3 propõe o seguinte: analisar as situações abaixo e corresponder de acordo com o tipo de problema apresentado. Então, se você deu uma lida lá na apostila do PET, você já tem uma noção de como fazer esse tipo de atividade. Antes de entrar na resolução das atividades, eu gostaria muito de chamar a sua atenção para o seguinte: eu trouxe até aqui essa ilustração para a gente tentar dar sentido ao que a gente vai fazer. Olha, essa não. Nunca serei um agente decente. A porta do cofre está trancada e eu não lembro a combinação para abri-la. Desculpa. Por que eu trouxe essa ilustração? Primeiro que há um erro aqui. E é um erro muito comum. As pessoas sempre cometem esse erro. Qual seria o erro nessa ilustração, nessa figura? Cofre não exige combinação. Cofre exige arranjo. E daqui a pouquinho eu vou explicar para você por quê. Quando pede na letra A formar filas com 5 pessoas, trata-se de arranjo. O que é arranjo? Arranjo é quando a ordem dos elementos no grupo interfere no resultado. É o caso do cofre. Se na hora de abrir um cofre você digitar primeiro o 8 e depois o 9, é diferente de você digitar primeiro o 9 e depois o 8. Ou seja, se você digitar os números trocados, ele não abre por nada. E isso é arranjo. Combinação não. Na combinação, se você tiver uma dupla ou um par, você inverter esses elementos não fará diferença. Por exemplo, João e Maria é o mesmo que Maria e João. Aqui no caso é arranjo. Por quê? Porque se você for o primeiro da fila, é muito diferente de você ser o último da fila. Então a ordem das pessoas numa fila faz muita diferença. Quem está nos primeiros lugares será atendido primeiro, né? Quem está nos últimos vai ser atendido lá para o final. Faz muita diferença. Então, nesse caso de fila, é arranjo. Veja outro exemplo aqui de arranjo. Se você tiver o número 19, ele é diferente do número 91. Ou seja, a ordem dos algarismos dentro de um número faz muita diferença. Esse 9 aqui está na casa das unidades simples, aqui já está na casa das dezenas, enquanto aqui ele vale 9 e aqui ele vale 90. Percebeu a diferença entre arranjo e combinação? Então, nesse caso, que faz diferença a ordem do elemento é arranjo, ok? E a fórmula de arranjo é arranjo de n tomado de p é igual fatorial de n sobre n menos p fatorial. O que significa cada parte dessa fórmula? Se você já deu uma estudada na matéria, você sabe, mas vamos só recordar. N é o número total de elementos que está em questão. Aqui no caso, 5. P é o grupo pequeno, o tamanho do grupo pequeno. Vamos pegar uma hipótese aqui. Eu tenho que formar duplas com 20 alunos. Então, o 20 é o N, porque é o total, e 2 é o P, porque dupla exige 2 pessoas. Então, no caso aqui, lembre-se do seguinte: o N é o grande, o P é o pequeno. Nunca o P vai ser maior que o N. Outra coisa super importante de ser lembrada aqui é que fatorial de 0 é 1. Olha, nesse caso aqui, formar fila com 5 pessoas, quando a gente substituísse isso lá, o N é 5 porque são 5 pessoas e o P também é 5 porque nós vamos colocar todas elas na fila. Então vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E cadê o denominador? O denominador, 5 menos 5 é quanto? 0. Fatorial de 0 é quanto? 1. Isso tudo dividido por 1 não mudaria em nada, por isso nem usei o 1 aí. Então 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Só tem essa forma de resolver? Não, tem outra também. Você pode fazer o seguinte esquema. Vamos imaginar aqui que essas 5 pessoas com as quais a gente precisa formar fila seriam Ana, Beatriz, Carla, Denner e Elton. Olha, essas pessoas todas poderiam estar no primeiro lugar da fila. Então, para o primeiro lugar da fila, tem quantas possibilidades? 1, 2,
3, 4, 5. Poderia ter sido a Ana a chegar primeiro, poderia ter sido a Beatriz a chegar primeiro, o Carlos, o Denner ou o Elton. Qualquer um desses 5 poderia ter chegado primeiro e estar no primeiro lugar. Então tem 5 possibilidades. Mas suponhamos que quem chegou primeiro foi a Ana. Então a Ana poderia ser a segunda da fila? Não, porque ela já é a primeira da fila. Então, para ser a segunda da fila, só poderia ser a Beatriz, o Carlos, o Denner ou o Elton. Aí alguém vira e fala assim, mas se a Ana já está aqui, não precisaria contar esses outros. Nós estamos contando possibilidades. Haveriam essas 5 possibilidades. Considerando a possibilidade da Ana ter chegado primeiro, ainda poderiam ser qualquer um desses aqui a ocupar o segundo lugar na fila. E assim sucessivamente. Suponhamos que a Beatriz seja a segunda a chegar. Então, para o terceiro lugar da fila, poderia ser o Carlos, o Denner ou o Elton. Suponhamos que o terceiro a chegar foi o Carlos, o quarto lugar da fila poderia ser do Denner ou do Elton. Suponhamos que o Denner tenha sido o quarto a chegar, o quinto lugar da fila só poderia ser do Elton. Por isso, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120 possibilidades. E a gente não vai colocar essas 120 possibilidades aqui, porque o conteúdo de matemática ele existe exatamente para facilitar a nossa vida. Por esses 2 caminhos, eu consigo ver que são 120 possibilidades, mas eu não preciso fazer todas elas, beleza? Vamos agora à resolução da letra B. Formar pares escolhidos dentre 10 pessoas. Pares. Pares é arranjo ou combinação. Pares é combinação. Por quê? Porque a ordem dos elementos no grupo não interfere no resultado. Veja, se tiver um par formado por João e Paulo, é o mesmo par formado por Paulo e João, então não faz diferença a ordem aqui. No caso, é combinação, cuja fórmula é combinação de n tomado de p é igual ao fatorial de n sobre fatorial de p, que multiplica fatorial de n menos p. Onde o n é o grande, é o 10, o p é o pequeno, é o 2, porque são pares, pares são 2 pessoas. Então, no lugar do n, 10 fatorial, no lugar do p, que é o pequeno, 2, porque são pares, n menos p, 10 menos 2. Agora, 10 fatorial, o que é fatorial, essa exclamaçãozinha? Quer dizer que você vai multiplicar esse número pelos menores até chegar no 1. Não necessariamente se der para simplificar. Então aqui, olha, no denominador, 2 vezes 1. 10 menos 2, 8. 8 fatorial. E veja que eu preciso chegar a esse 10 só até o 8. Por quê? Eu poderia chegar até o 1, mas iria dar uma conta enorme. E não há necessidade disso, uma vez que eu posso simplificar esse com esse. Porque quando a gente simplifica, simplifica. Imaginou você fazendo 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, no denominador a mesma coisa, depois multiplicando, fazendo aquela conta gigantesca para dividir por outro número gigantesco? Olha que a matemática existe para simplificar a nossa vida. Por isso que esse canal é matemática simples e prática. Cortei essa contona aqui com essa contona aqui, sobrou o quê? 10 vezes 9, 90, que sobre 2 dá 45. Beleza? Vamos agora à resolução da letra C. Formar números de 3 algarismos distintos, escolhidos dentre 4. Distintos, diferentes. Formar números. Nesse caso aqui, a gente tem arranjo. Por quê? Porque a ordem dos elementos no grupo interfere no resultado. Exemplo, se você pegar 248, que tem os algarismos 2, 4 e 8, é muito diferente de 842. 248 é pequenininho, 842 é grandão. Por quê? Porque esse 8, por exemplo, nesse número ele vale 8 mesmo. Está na casa das unidades simples. Já aqui ele vale 800, porque está na casa das centenas. Então, arranjo é quando a ordem do elemento no grupo faz diferença. Então, vamos lá. A fórmula de arranjo é a n tomado de p, que é igual ao fatorial de n sobre n menos p fatorial. Agora, nós temos que lembrar que o n é 4 e o p é 3. Então, arranjo de 4 tomado de 3 é igual ao fatorial de 4 sobre fatorial de 4 menos 3, n menos p. Ou seja, fatorial de 4 sobre fatorial de 1, 4 menos 3.
Fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 1 é 1 mesmo, né? Então nem preciso usar aqui 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Beleza? Vamos agora à correção da letra D. D de Dimas. Formar equipes de 3 pessoas escolhidas dentre 4. Então, formar equipes. Equipes. Na equipe, nós temos combinação. Por quê? Porque não faz diferença a ordem dos elementos no grupo. Uma equipe, desde que você não determine aí o líder ou o presidente e tal, não importa quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. A combinação de n tomada de p é dada por fatorial de n sobre fatorial de p, que multiplica fatorial de n menos p. O n, nesse caso, é 4 e o p, pequeno, 3. Então, fatorial de 4 sobre 3 fatorial, que multiplica fatorial de 4 menos 3. 4 fatorial vezes 3 fatorial. Por que eu parei no 3? Porque eu estou enxergando esse 3 aqui, que eu posso cancelar esse com esse. Mas, se você quisesse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tranquilo. Só que é bom a gente simplificar, porque quando a gente simplifica, simplifica. Olha, deu 4. Eu posso até provar isso, como deu uma quantidade pequena, né? Vamos supor que você tenha Ana, Bia, Carla e Diana. Essas 4 garotas vão fazer parte das equipes e vão ser 3 pessoas por equipe. Então você poderia pôr a Ana, a Beatriz e a Carla numa equipe, ou a Ana, a Beatriz e a Diana, ou poderia pôr a Ana, a Carla e a Diana, ou poderia pôr a Beatriz, a Carla e a Diana. Só existe essas 4 formas, não existe outra. Porque se você pegar aqui e inverter elas de lugar, não fará diferença, uma vez que a equipe não tem nenhuma importância aqui dentro a ordem dos elementos. Então confirma assim que são 4 combinações, beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula e se você tiver gostado, compartilhe aí com seus colegas, ok? Um abraço e bons estudos! Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil!